Olá pessoal, então para continuar nossa série de vídeos sobre a análise clínica da marcha, hoje nós vamos apresentar alguns casos e como deve ser apresentado o vídeo clínico aos pacientes e para você ter armazenado com você, certo? Lembrando que o vídeo clínico necessita de um layout apropriado da organização da sua sala para que seja capturado, certo? Aqui eu estou apresentando o layout do laboratório de marcha no qual eu trabalho, lá na Universidade de Caxias do Sul, no Instituto de Medicina do Esporte. Nós temos um sistema que captura a marcha por meio do infravermelho, mas aqui nós iremos nos direcionar apenas ao vídeo clínico, certo? Então, explicando um pouco da nossa planta aqui do laboratório, né, nós temos uma sala de convenções aqui, de reuniões, uma sala para avaliações clínicas, né, testes de tomas, testes de amplitude de movimento e uma maca. E aqui nessa sala maior aqui à direita é o laboratório em si. Bom, mas falando sobre o vídeo clínico, o que nós precisamos ter em mente? Que nós devemos ter uma pista de aproximadamente 12 metros aonde a pessoa possa caminhar, certo? E nessa pista você tenha visibilidade suficiente do seu paciente caminhando. Desta forma. Então, repare que aqui nós temos duas câmeras observando simultaneamente o paciente naquela pista. Então, uma câmera capturando o plano frontal do paciente e outra câmera capturando o plano lateral, o plano sagital do paciente. Essas duas câmeras devem capturar simultaneamente a marcha do seu paciente, para que depois você possa juntar os dois vídeos e assim poder fazer uma avaliação qualitativa do movimento do seu paciente. Você tem liberdade também, num vídeo clínico, de movimentar esta câmera olhando para onde o paciente vai, ou seguindo o seu movimento, certo? Você não precisa necessariamente deixar esta câmera estática, no caso do vídeo clínico. No entanto, se você tiver o objetivo de utilizar esse vídeo para fazer medidas, como por exemplo, o comprimento da passada, a largura da passada, então essa câmera deve ficar parada. Mas como aqui nós faremos apenas a observação do vídeo clínico para tentar interpretar alguns aspectos simples da marcha, nós utilizaremos vídeos onde a câmera se movimentou e acompanhou a marcha do paciente. Bom, no nosso vídeo anterior a gente já apresentou as distâncias padrões, então uma distância de 2 a 4 metros entre a câmera, aqui dessa vez a pista está nesse sentido, certo? Então uma distância de 2 a 4 metros entre a câmera do plano sagital e a pista, e uma distância de 3 a 6 metros do centro da pista até a câmera do plano frontal. Esse é o layout recomendado para que se faça uma boa captura. E é interessante também que essa câmera, sem o zoom, seja capaz de assistir pelo menos 3 metros da pista. Claro que você vai acompanhar, uma vez que a pista tem cerca de 10, 12 metros. Né? Mas você pode acompanhar aqui e é bom que você tenha mais ou menos 3 metros de visibilidade da sua pista e do seu paciente. Bom, aqui nós vamos apresentar um primeiro caso de um dos nossos pacientes. Né? É um caso bastante comum que nós temos atendido lá no laboratório. É uma criança com 12 anos de idade que apresenta paralisia cerebral nesse caso. Nós fizemos a filmagem dele caminhando e, como você pode perceber, nós temos uma câmera capturando o plano frontal na nossa pista, certo? Ao fundo nós temos a cadeira onde ele estava sentado e aqui, nesse lado, nós temos a câmera do plano sagital acompanhando o movimento do nosso paciente. Bom, quais são os aspectos que você deve observar, né, durante esse vídeo?
Seguindo a lógica que nós mencionamos no vídeo anterior, a gente inicia a observação sempre pela pelve, né? Uma vez que os segmentos anteriores podem trazer repercussões aos membros superiores, a gente deve estar sempre observando a partir da pelve e então as articulações adjacentes seguindo distalmente até o tornozelo e pé. Bom, o que a gente já consegue observar logo de cara, observando apenas a pelve? Vamos deixar o lado afetado aparecer aqui, né? Um primeiro aspecto que a gente já consegue observar diretamente no vídeo clínico é que ele apresenta uma amplitude de movimento pélvica bastante elevada. Vocês podem perceber que há uma versão posterior e anterior aumentada, assim como há também no plano transverso uma rotação da pelve aumentada. Então esse indivíduo já está apresentando um movimento pélvico exagerado, né? Um primeiro aspecto que a gente pode observar. E aí, clinicamente, né, você deve refletir sobre os mecanismos que geraram essas alterações. Em seguida, vamos olhar para o quadril, né? O que a gente consegue observar aqui no nosso quadril, ó? A gente mencionou que o quadril deve ter um momento de maior flexão e depois um momento de extensão. Repare que aqui, ó, entre o tronco e o fêmur, aqui a coxa do paciente, nós não temos uma situação em que há extensão do quadril. Então há uma extensão limitada do quadril, né? Exatamente como nós havíamos mencionado no vídeo anterior, falando sobre a questão da cinemática, né? E aí nós temos que pensar, bom, quais são os aspectos que trazem aumento da amplitude de movimento da pelve, né? E quais são os aspectos que podem trazer essa limitação na flexão do quadril? Bom, será que podem ser músculos flexores do quadril que estão espásticos, né? Será que nós temos a interferência do tornozelo trazendo isso? Bom, vamos mais à frente para tentar identificar aqui esses aspectos, né? O joelho, como nós mencionamos, vamos para o joelho do lado saudável aqui desse caso, que é bastante interessante, que a gente consegue observar as duas coisas. Bom, o que a gente tem aqui? No lado direito dele, que é um joelho saudável, nós temos a extensão completa do joelho no final da fase de apoio. Durante a fase de balanço, ele gera uma flexão do joelho, estende ele completamente até pisar sobre o solo. E durante o contato, ele gera uma pequena flexão do joelho, assim que deve ser a marcha adequada. No entanto, do lado afetado, vamos voltar agora para o lado esquerdo do paciente, o que nós temos, ó? Nós temos um paciente que pisa sobre o solo com o joelho flexionado, certo? Então repare que no momento em que ele vai pisar sobre o solo, ele está com o joelho flexionado. E no final da fase de apoio, ele também está aqui com o joelho também com uma flexão aumentada. Então, claramente, nós temos algo limitando a extensão do joelho do nosso paciente, que nesse caso, né, o clínico já poderia trazer a sua investigação se a musculatura dos isquiotibiais tem algum tipo de espasticidade, algum tipo de tensão aumentada. E em seguida nós iríamos para o tornozelo. O tornozelo já está bem visível desde o início do vídeo, né? Ele se mantém em flexão plantar, né? Que é um caso clássico da espasticidade de tríceps sural na paralisia cerebral. Então, o que deve ser observado aqui é, bom, além da espasticidade do tríceps sural, será que nós temos outros grupamentos que estão sendo afetados? Como que a gente pode usar o vídeo clínico para tentar otimizar a nossa prática clínica e a interpretação dos mecanismos que estão afetando a marcha do nosso paciente? Como vocês puderam ver aqui no vídeo, né, existem vários aspectos que podem ser observados e associados à sua prática clínica para tentar identificar
os desvios funcionais e musculares do paciente. Muito obrigado.